boa tarde aos colegas, nobres vereadores, servidores dessa casa, cidade do Rio de Janeiro. Não poderia começar esse discurso sem lamentar a grave situação em que nós vivemos e estamos atravessando devido a essa terrível pandemia que já vitimou basicamente 300 mil brasileiros. E falando dessa pandemia, aproveito desse espaço para falar um assunto muito importante, que é sobre a vacinação. É fato que a vacinação é a grande saída dessa pandemia. Todos nós clamamos por que ela chegue o mais rápido possível a cada um de nós brasileiros, a cada um de nós cariocas. Quero parabenizar aos colegas que, pensando na vacinação, autorizaram o governo municipal a adquirir vacinas. Quero parabenizar os colegas que pensam, como nós estamos pensando, no bem-estar de cada carioca, de cada grupo, de cada pessoa dessa cidade do Rio de Janeiro. E vejo a mobilização correta de alguns colegas para que vacinem aos trabalhadores da educação. Obviamente, serviço tão essencial na realidade de qualquer lugar do mundo, e mais ainda na nossa realidade carioca. Quantas vezes já disse nessa tribuna que a realidade do Rio de Janeiro, dos locais mais pobres, é a mãe sair para trabalhar, o pai sair para trabalhar e as nossas crianças muitas vezes ficarem basicamente abandonadas. Uma criança de 12 tomando conta de uma de 10, que toma conta de uma de 8, e na verdade ninguém está tomando conta de ninguém, e nós estamos entregando essas crianças para a própria sorte. E muitas vezes nós sabemos o resultado disso. Então, óbvio que é de fundamental importância nós protegermos aos educadores, às merendeiras escolares, aos inspetores escolares, aos trabalhadores de portaria, secretaria escolar, tudo isso. Também é importante, não é porque sou médico, senhor presidente, mas que se protejam também todos os funcionários e servidores da saúde, aqueles cariocas que trabalham não só na linha de frente, mas que podem em algum momento, conforme bem disse o nobre colega Carlos Eduardo, dessa pandemia, ser requisitado para estar à frente da luta contra essa pandemia. E não só por isso, mesmo não estando dentro de um CTI Covid, por exemplo, está circulando nos hospitais, exposto a isso, e vai para o seu consultório, para o seu ambulatório no hospital público, e atende muitas vezes uma pessoa vulnerável, ele podendo ter adquirido a doença também. Mas peço o apelo também dos nobres colegas que nos apoiem na inclusão de pessoas tão importantes para a cidade do Rio de Janeiro e para o país. Por exemplo, os cuidadores de idosos, os cuidadores daquelas pessoas que necessitam, com alguma doença, deficiência. A exemplo do que meu irmão faz na LERJ, num projeto de lei que, não vou dizer privilegia, porque isso não é um privilégio, mas que dê prioridade de vacinação àquelas pessoas que cuidam de alguém com deficiência. E não só ele, não só esses cuidadores, mas também os nossos motoristas de ônibus, BRTs, que todos os dias tanto se falou com razão dentro dessa casa, que os BRTs dessa cidade são uma verdadeira vergonha, que os ônibus dessa cidade são verdadeiras vergonhas, lotados. E o motorista, que é um serviço essencial para essa cidade, e se vê trancafiado dentro de um BRT, de um ônibus, com milhares de pessoas. Também eu peço o carinho da casa por esses profissionais. Aos nossos agentes de segurança, que estão nas ruas, no fronte de batalha, lidando muitas vezes com pessoas que não estão de máscara, que não estão se protegendo, em aglomerações. Então peço para que olhem pelos cuidadores, pelos motoristas de ônibus, BRT, dos táxis da cidade do Rio de Janeiro, também pelos agentes de segurança. Eu poderia dizer mais, mas esses são muito importantes, não que os outros não sejam, mas estão muito expostos. Estão em contato direto com o público, com aglomerações, com muita gente, que muitas vezes não estão protegidos. E a nossa valorosa Conlurb, senhor presidente.
Também a Conlurb hoje já trabalha com efetivo menor do que 50% do real por conta das baixas pela Covid, por conta de funcionários que tiveram que se afastar por algum problema de saúde ou pela idade. Então peço atenção também à Conlurb e que nos apoiem nesse projeto, nesse substitutivo, para a gente acrescentar essas classes também na prioridade de vacinação. Chegamos num momento, senhor presidente, que a prefeitura teve que anunciar medidas restritivas. Na sexta-feira começamos com medidas restritivas ainda mais duras. Fico realmente compadecido, me compadeço dessas pessoas, me compadeço da cadeia produtiva dessa cidade que vai sofrer, mas diante do cenário não restou outra alternativa. Fico também com clamor à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para que trabalhe com a justiça. A partir do momento em que ela se vê obrigada a lançar medidas restritivas nessa cidade, que ela não puna novamente só aqueles que estão fazendo certo. Aquele comerciante da Tijuca, da Zona Sul, do centro da cidade, de Vila Isabel, que deu o primeiro minuto do dia com a resolução em vigor, vê o guarda municipal parado em sua porta para exigir o correto fechamento. Enquanto, senhor presidente, eu recebo todos os dias clamores desesperados da população, por exemplo, de Anchieta, na Praça Granito, que não conseguem dormir por conta da balbúrdia de restaurantes que não têm alvará para isso, para bailes, músicas ao vivo, gerando verdadeiras aglomerações. E não estou falando aqui de uma comunidade dominada pelo tráfico ou por uma milícia. Estou falando de um lugar igual a Vila Isabel, igual a Tijuca, onde eu moro, igual a Zona Sul, igual a Avenida Armando Lombardi. Basta fiscalização ir lá e haja. Dessa forma, nós estaremos fazendo justiça àqueles comerciantes que agem dentro da lei, fazendo justiça com a população que quer a paz e a ordem e quer dormir, fazendo justiça com a cadeia produtiva, que de maneira integrada, sem privilégios, cumprem as regras, e fazendo justiça à cidade do Rio de Janeiro, que quer ver o número de óbitos reduzindo, o número de ocupação de CTI reduzindo. Então nós não podemos agir com o braço forte de um lado e com a leniência do outro. Eu clamo à Prefeitura, à Secretaria de Ordem Pública, que haja de maneira concreta, real e, sobretudo, democrática na fiscalização do seu decreto. Então peço esse clamor. E mais uma vez, faço apelo aos colegas que se juntem a nós, já que nós estamos corretamente, justamente, dando preferência na fila de vacinação para algumas classes, que pensem nessas tão importantes para a cidade do Rio de Janeiro, que eu citei agora, e se junte a nós. Conforme eu falo aqui, desde o primeiro dia nessa casa, senhor presidente, o que nós temos que fazer para tentar combater essa pandemia é unir esforços. A divergência faz parte do parlamento. Eu posso criticar, eu posso achar que algum colega esteja errado, conforme já achei. Nós aqui debatemos democraticamente que a escola deveria ou não fechar, por exemplo, há uma semana atrás. Isso faz parte da democracia e é nossa obrigação dentro dessa casa. O debate democrático é aberto. Mas nunca a politicagem. Nós estamos olhando para o mesmo horizonte, que é sairmos dessa crise da maneira menos danosa possível, com menos vidas possíveis perdidas. Então eu faço esse apelo que se junte a nós e protejam também essas classes em que eu falei. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. E vamos trabalhar juntos para sairmos dessa situação tão delicada para a cidade e para o país. Obrigado.